Então, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui neste evento promovido aí pela Itaipu, pela UniOeste e outros parceiros que estão com a demonstração aí no slide. Então, meu nome é Luiz Gilberto Birk, eu sou servidor da Prefeitura de Toledo há quase 30 anos. Talvez tenha gente aqui que não tenha nem de idade que eu tenho de casa, né? Mas eu entrei em 86 na Prefeitura de Toledo, sou concursado, trabalhei em várias áreas, em vários setores, mas sempre assim ligados à questão financeira e à questão de planejamento, né? Vocês sabem que a atividade de uma prefeitura, num órgão público, ela é irregular, vamos dizer assim, você oscila dentro dos cargos, né? Embora seja um cargo de carreira, e aqui está chegando mais uma pessoa de certo tempo de casa, né? Nosso amigo de longa data. Tudo bem? E esteja à vontade. Obrigado. Então, eu comecei na Prefeitura de Toledo, naturalmente como um funcionário comum, depois fui chamado a assumir a contabilidade da Prefeitura, e não tinha formação para tal, né? Eu era formado em economia, me formei em 1984, sou da segunda turma do curso de economia da antiga Facitol, hoje o UniOeste Campus de Toledo, né? Então, fui forçado a fazer o curso de contábeis para poder assinar os balanços da Prefeitura. Foi então que em 94 eu me formei em Ciências Contábeis, também na UniOeste, só que no campus de Marechal Cândido Rondon. Depois, em 97, me formei numa especialização em auditoria e gerência financeira na UniOeste Campus de Rondon também. E em 2005, eu acabei o mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio no campus de Toledo. Vale lembrar também que eu sou servidor estadual, sou professor da UniOeste desde 99, concursado, né? Então, eu sou igual mulher, eu tenho dupla jornada, é de dia e de noite. E é isso, sobre a minha pessoa, acho que não preciso detalhar mais, né? São muitos anos de luta, você também esteve à frente a algumas prefeituras, não sei se está atuando ainda. Eu esqueci o teu nome. Humberto, perdão, Humberto. A gente trocou figurinhas há alguns anos atrás, né, Humberto? E é como eu falei para vocês, a gente oscila muito nos cargos. Eu comecei lá como servidor comum, depois assumi a contabilidade, depois fui secretário da Fazenda, aí depois mudou o mando de campo, eles trocam as pessoas, né? Quando eu falo em mando de campo, naturalmente estou me referindo a que muda o partido que gerencia o município. Aí você cai um pouco, depois eles reconhecem que você pode ser útil, aí te chamam de novo, e assim vai, né? Não é assim? Tem os seus altos e baixos. Então, eu fui secretário de Recursos Humanos por um ano na gestão do prefeito anterior, e o prefeito atual me convidou para continuar num cargo em comissão, me nomeou como, viu naturalmente que eu tinha condições para isso, e me nomeou como controlador interno. Então, neste mandato do prefeito Beto Lunich, eu sou controlador interno do município de Toledo. Tá bem, gente? Para dar essas aulas, naturalmente que tive que me afastar das minhas atividades, peguei uma dispensa, né? Como manda a regra, senão a gente é denunciado, né? Vocês sabem que as denúncias são algo comum hoje na vida pública, né? Quanto mais alto o cargo, mais risco você tem. O governador não pode ficar 2 dias parado no aeroporto que vão reclamar que ele está passeando, né? O prefeito Beto Lunich tem que se cuidar, porque senão também foi viajar, daqui a pouco vão dizer que ele estava lá durante 18 horas que ficou em aeroporto, estaria passeando, então eles têm que se cuidar. E nós também, nós somos um pouco menores, vamos dizer assim, na hierarquia, mas temos que ter alguns cuidados também, né? Muito bem. Quantos alunos são essa turma? 60? Por aí, né? 80? Mas
cadê o resto? Cadê o restante, né? O resto não se pronuncia, né? Cadê o restante? Será que é por causa do temporal que deu essa madrugada na nossa região aí? Algum vento apareceu, né? Muito bem, se vocês não vierem para o meu próximo de mim, eu vou próximo de vocês. Tá bom? O planejamento orçamentário vai ser o nosso foco hoje. Quem trabalha com isso nas prefeituras? Levante a mão, por favor. De alguma forma, não precisa ser diretamente, não. Pouca gente trabalha com planejamento, né? Mas, como um planejamento de forma geral, estratégico, territorial, então, de alguma forma, vocês estão ligados. Ocorre que o foco da minha disciplina, o foco dessa disciplina, planejamento orçamentário, ele é restrito, como o próprio nome está dizendo, restrito ao planejamento orçamentário. Então, deixamos de lado o plano diretor que antecede ao planejamento geral do município. Plano diretor é uma disciplina que vocês tiveram antes dessa que vai começar hoje, que está começando, né? O foco, então, do direcionamento do planejamento orçamentário, ele está umbilicalmente ligado com o PPA, com a LDO e com a LOA. Quem sabe o que é o PPA? Quem está diretamente ligado com isso, tem a resposta. Mas quem não está ligado com isso, talvez lhe soe algo como, será que se trata de uma planta que se planta no jardim? O que é o PPA? Para quem não participa do planejamento orçamentário? Vocês participam, né? Plano plurianual. Nós vamos começar estudando esse camarada chamado plano plurianual, que tem vigência um pouco deslocada da vigência de um mandato, não é? Quando é que começa a vigorar um PPA? Segundo ano de um mandato, vigorando até o primeiro do próximo mandato. Teria algum motivo para o legislador ter pensado nesse sentido, ou seja, deslocar ligeiramente o período de vigência do PPA, avançar um pouco em relação ao período de vigência do mandato? Qual será o motivo para isso? Não seria melhor casar os dois? PPA com a vigência de PPA e com a vigência do mandato? Talvez fosse melhor, né? Mais ajeitado, como se diz em contabilidade, né? Os contadores são tudo metódicos. Eu, então, pior ainda, além de contador, sou alemão, né? Então, mas não é sob esse ponto de vista que a gente tem que analisar certas coisas. O legislador certamente pensou neste ligeiro deslocamento do período do PPA em relação ao mandato por uma questão de continuidade, né? Como dizia um grande amigo nosso, e talvez de alguns de vocês, um ícone toledano, o Edílio Ferreira. Edílio Ferreira dizia assim: vocês têm que analisar a intenção do legislador. Quando se lê um texto, quando se lê um dispositivo legal, não se prende só a análise intrínseca daquele texto, tem-se que pensar no que imaginou, na intenção do legislador. E a gente encontra em algumas leis, é verdade, algumas situações em que o texto está um pouco de difícil compreensão para nós, mas quando a gente transcende isso e pensa lá para frente na intenção do legislador, você começa a fechar o cerco, quer dizer, você já sabe o que é que deve ser feito, porque alguns textos, de fato, talvez até mal redigidos são, né? Quando a gente lê lá na LRF que, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, fazer um parênteses, quando a gente percebe do texto de um determinado artigo que diz que os municípios têm que limitar empenhos para promover o equilíbrio entre as finanças, eu acho um verdadeiro erro, um erro gramatical, vamos dizer assim. Limitar empenhos, o empenho é uma fase, claro que é uma das primeiras do processo de despesa, mas se você analisar aqueles empenhos que são frutos de um processo licitatório, ele já está numa fase seguinte. O processo todo já foi realizado,
o ganhador já foi eleito, e aí você está numa fase de cancelar empenhos? Tardiamente, né? O legislador poderia ter escrito cancelar não, não realizar despesas. Teria sido mais prudente. Mas só que a gente vê a intenção do legislador num dispositivo desse. Ele quis, de fato, dizer cancelar ou não realizar despesas, embora tenha escrito uma coisa um pouquinho diferente disso. Tá? Só como exemplo. Muito bem. Eu aprontei alguns slides aí para vocês e nós vamos começar a passar eles, né? São três dias que nós vamos estar aqui, 3 sexta-feiras, né? A princípio era para ser 23 do 10, 30 do 10 e 3 do 11. Porém, 30 do 10 foi transferido em virtude do feriado do servidor, do dia 28, que foi, para alguns municípios, foi transferido para o dia 30, e naturalmente no dia 30 vocês não querem aula, então, né? Não é o caso de Toledo, viu, gente? Então, talvez vamos rever isso, porque Toledo vai trabalhar, né? Então, Você pode dar 2 aulas, não tem problema, né? pode dar 2. Toledo, É muito boa ideia. Mas Toledo vai permanecer na quarta? Vai, Toledo. Mas na quarta eles não querem. Não, já está resolvido, né? Dia 23 do 10, 3 do 11 e 6 do 11. Gente, o Tribunal de Contas frequentemente dá treinamento para nós, né? Os servidores municipais. Eu estive aqui, não me lembro, a questão de 1 ou 2 meses, sobre a Lei Federal 13.019, aquela que vai modificar toda a sistemática aí de transferência de recursos para a sociedade civil organizada. E confesso a vocês que tive uma grata surpresa com relação aos membros do tribunal que vieram aqui transmitir a sua mensagem. Por quê? Até fui conversar com eles, com 2 deles ali fora, dando os parabéns pela dinâmica com que eles têm conduzido as suas palestras. Quem é mais antigo na atividade pública, como eu, de quase 30 anos, o Humberto, a Regina também tem, a nossa colega, uns 38 anos, não, menos 30 anos, e outras pessoas que devem ter bastante tempo de casa, sabe que há anos atrás eles vinham aqui com umas coisas muito técnicas, como aliás sempre vem, né? Mas não tratavam aquela coisa técnica de forma suave. A gente cansava com eles, isso que é verdade. E vem os camaradas aqui de forma tão dinâmica, né, Humberto? Não sei se você teve um treinamento desse, que eu achei estranho. Achei estranho, mas assim, pro lado bom. E fui conversar com eles, mas escuta, a gente sempre esteve aqui e tal, e nunca tivemos palestrantes assim, ativos, dinâmicos, distribuindo chocolate para a sua clientela. O que está acontecendo, né? Aí eles me disseram que eles têm treinamento agora, tem uma escola lá interna e tal, tem treinamento nesse sentido. Então, é bom, agora a gente consegue ir nos treinamentos dos tribunais e sair de lá de uma forma um pouquinho mais, vamos dizer assim, leve, porque era muito pesado antigamente. Não é desmerecer o tribunal, né? Pelo contrário, eles estão fazendo o papel deles, né? Mas que bom, né? E até brinquei com o meu pessoal, eu dei aula na escola de governo agora há poucos dias, para 2 turmas, né? Exatamente sobre esse assunto. E aí eu falava para eles, eu acho que o pessoal do tribunal aprendeu comigo isso aí, porque eu quando comecei a dar aula tinha tanta vontade assim, né, de aula e dinamismo, que eu tratava os alunos de uma forma bem amigável. Chegava até em exercícios no quadro, quando levava eles para o quadro, olha, se vocês errar vão ter que fazer aqui imitar um bicho, e não é você que vai escolher não, vai ser a turma. Entende? Esse tipo de dinamismo. Agora os cabelos brancos vão aparecendo, você vai cansando um pouco e já morre um pouco esse apetite aí, né? Mas uma coisa que não vai morrer aqui não. Eu estou com a minha pasta cheia de balinhas gostosas, compradas no supermercado de Toledo, né? E comprado com o meu dinheiro, o Tribunal de Contas vem aqui, o pessoal da moto compra para eles distribuem um pacotão de chocolate, né? E eu comprei com o meu dinheiro 2 pacotinhos de bala e vou distribuir para aqueles que mais me ajudarem aqui, tá? Vamos combinar isso? Eu preciso de ajuda.
Apesar de que eu sou um cara velho na prefeitura, mas eu tenho 30 anos de prefeitura, mas eu não sei muita coisa ainda. Preciso saber mais, talvez vocês saibam. Tá bom? Então quem me ajudar tem direito a bala. Tudo bem, vamos limitar a 2 por dia para a pessoa, tá? Senão vocês acabam com o meu estoque. Muito bem, gente. Planejamento orçamentário público. Uma coisa que... bom, antes de passar para o próximo slide, que é um slide que nós vamos mostrar como era o planejamento e como é agora, nós temos essa figura aqui, tá? E ao lado dela uma chave. Por que estaria essa chave aí? Chave do cofre. Chave do cofre? Você está pensando muito imediatista, muito no dinheiro. Não, nós temos um negócio um pouco maior aqui para pensar. Nós temos uma palavra chamada planejamento. Bem antes de mexer no dinheiro do cofre, do fluxo de caixa, nós temos que pensar, temos que planejar. E planejar é você esquematizar coisas agora pensando no futuro, pensando nessa realização de futuro. Então eu coloco aqui como a chave do negócio, né? O planejamento é a chave do negócio. Para você ter uma gestão equilibrada, e quando eu digo equilibrada, claro que eu estou me reportando à questão financeira também, né? Mas quando se planeja, você consegue visualizar uma construção de futuro para a sociedade neste, vamos dizer assim, neste ensaio, nessas discussões. Então o planejamento, embora ele seja uma coisa forçada para o serviço público, ele é uma necessidade. Por que eu digo que é forçado? Porque antes da Constituição de 88 não se tinha esse planejamento da forma que foi concebido, da forma que ele foi inserido no texto constitucional. Era um planejamento para inglês ver. Tá? Já vou avançar aqui então. Olha aqui, ó. Pela Constituição de 67 nós tínhamos o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento Anual. O plano Plurianual de Investimentos, como o próprio nome está se referindo, ele tratava de investimentos apenas. Hoje o PPA contempla todos os gastos, mas naquela época somente os investimentos. Os gastos que resultariam num bem novo. É só o que entrava. Né? E outra, não sei se nos municípios de vocês era assim, mas no nosso era. Não tinha qualquer resquício de planejamento aí, porque não continham metas físicas e financeiras. Né? Se fazia um plano para se cumprir com a legislação, nesse caso a Constituição Federal, e o vereador aprovava. Essa era a verdade. E claro, na sequência, eles aprovavam a lei orçamentária, né? Que é feita tal e qual é feita hoje. Por quê? Porque quem criou o modelo de orçamento vigente até hoje é a Lei 4.320 de 1964, do dia 17 de março. Naturalmente que algumas coisas foram sendo modificadas, mas a essência não. O orçamento da Constituição, da Lei 4.320 é o mesmo que se trata até hoje. Tá? Aí nós temos a Constituição de 88. Bom, a Constituição de 88 trouxe essas 3 peças, o PPA, a LDO e o orçamento anual. O PPA, pela Constituição de 88, já quis o legislador, e de fato inseriu, um texto que levava aos gestores a um planejamento mais detalhado que contemplasse metas, diferentemente do anterior. Nós vamos dissecar um pouco isso aí. Inseriu a LDO, que de fato faz um meio de campo, né, entre o PPA e o orçamento. E ela está no meio aqui mesmo. Então ela vai dar diretrizes para a elaboração, para a execução do orçamento e também vai definir o que será prioridade para um ano. Esse é o papel da LDO. E já o papel do orçamento, que é um papel mais executivo, vai extrair aquilo que a LDO disser que
que será prioridade no ano, com os seus devidos valores, e vai detalhar lá na descrição dos projetos e atividades, vai trazer uma riqueza de detalhes, vamos dizer assim, de cada ação que esteve lá na LDO, que virou uma dotação orçamentária. Não necessariamente um por um, né? Isso nós vamos ver nas nossas aulas. A legislação brasileira trata desse assunto, né, do planejamento, com bastante detalhe, a começar pela Constituição Federal. Na Constituição estão definidos os instrumentos de planejamento, seus conteúdos, prazos e a interação entre eles. Essa interação, ele está se referindo à compatibilidade entre essas peças. Porque é comum a gente encontrar nas câmaras, enfim, na gestão pública municipal, um distanciamento, vamos dizer assim, desta interação entre essas três peças. Já se viu vereador aprovando orçamento que não estivesse previsto na LDO e nem no PPA. Tá? Então essa interação passa por isso. Onde nasce então a necessidade do poder público de se criar o planejamento orçamentário da forma que é conhecido hoje? Exatamente no artigo 65 da Constituição. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o PPA, a LDO e a LOA. Né? Na verdade, nós gostamos muito de abreviaturas, né? Nós jovens abreviamos bastante. Não é assim? Quem é da área contábil e leu a LRF, o REL, Relatório Resumido da Execução Orçamentária, é REL com 2 R's, para ficar bem acentuado. O Relatório de Gestão Fiscal, o RGF, o PPA, aliás, o Plano Plurianual, é o Plano Plurianual, é o PPA, a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias também, é LDO. O orçamento é a LOA. Então a gente conhece, a gente consegue trabalhar com essas abreviaturas de forma mais rápida, né? Sobre o PPA, vamos fazer o seguinte. Humberto, leia para mim o que diz o artigo. Primeiro, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Obrigado, Humberto. Vejam vocês, estava eu e mais 1.000 e poucos orçamentistas e contabilistas públicos do Brasil, num lugar chamado Serra Negra, em São Paulo, no dia 4 e 5 de outubro de 1988. Por quê? Porque nesta data, a ACOPESC, que é a Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo, promove todos os anos eventos da área pública, e promoveu o que foi para mim o maior evento brasileiro na questão pública. Eles reuniram, convidaram o país inteiro para um evento nesse local, embora é um local turístico, né, mas a gente não foi para fazer turismo, tá? Para estudar a Constituição que estava sendo promulgada, que estava sendo publicada naquela data, no dia 5 de outubro. Então, todo o plenário, vamos dizer assim, foi dividido em grupos, para que cada grupo estudasse a nova Constituição. A Constituição foi dividida também, né, por área, e cada um escolheu as suas áreas, e ao grupo que coube o estudo do planejamento orçamentário, eis o primeiro desafio: pegar esse texto, transformar, estudá-lo, né, discutir no grupo e transformar isso num documento que depois iria ser divulgado para o país inteiro, como sendo, vamos dizer assim, a interpretação oficial, não sob aspecto legal, naturalmente, do que seria o PPA. Então vejam, Humberto, o desafio que é você ler, por exemplo, estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração
O que será regionalizada quando se pensa num município como Ouro Verde do Oeste, São Pedro, Toledo mesmo? Então, para municípios pequenos, como haveria essa regionalização? Se você analisar o município de Curitiba, já se torna um pouco diferente. Eles têm um município regionalizado, né? Mas, tudo bem, os municípios pequenos até podem ter essa regionalização no seu plano diretor, mas e como é que nós vamos fazer para um município de 10 mil habitantes um PPA regionalizado? Aí já é uma tarefa um pouco árdua demais, né? É o primeiro grande desafio. Sim, mas e o que nós vamos colocar no PPA? Afinal, a única coisa que nós temos sobre o PPA é esse texto. Isso nós pensando no dia 5 de outubro de 88. Né? Como é que vamos fazer o PPA? Começamos a estudá-lo. Diretrizes, objetivos e metas. O que é que nós vamos colocar na lei do PPA como diretrizes, objetivos e metas? Restou a dúvida. Muito bem. Mas, para as despesas da capital e outras delas decorrentes. O que são despesas de capital? Acredito que todos vocês, embora não estejam diretamente ligados com o planejamento, saibam essa diferença, né? As despesas de capital são aqueles gastos nos quais os municípios realizam e que vão resultar num bem novo, né? Um bem físico. Já as despesas correntes são aquelas de cunho de manutenção e operação da máquina administrativa. São gastos que você realiza e depois eles somem, vamos dizer assim, eles não aparecem mais. Ah, você quer me convencer aí, professor, que investir na educação, gastar na educação não é investimento? Não, não estou afirmando isso. Eu concordo que seja, só que sob o aspecto contábil não o é. Né? Sob o aspecto contábil há essa divisão. Despesa de capital é aquilo que resulta num bem novo. Mas, então só entraria despesa de capital? Bom, vamos ler a sequência. E outras delas decorrentes. O que é decorrente de uma despesa de capital, gente? Imagine a construção de um posto de saúde, de uma unidade de saúde. O que vai ser decorrente deste investimento? A sua manutenção, gastos com pessoal, gastos com luz, água e telefone, né? Gastos da sua manutenção. Por fim, chegou-se à conclusão, então, que aquele documento, tudo doravante, que todo o gasto do município, né? Toda a ação municipal, então, que tiver realização, tiver algum dispêndio, vai entrar no PPA. Este foi, então, um entendimento generalizado. Embora até hoje tem estados, ou estado, que não leva ao PPA toda a ação pública. Tá? Se conhece, não vou aqui revelar o nome, mas, por exemplo, o gasto de pessoal eles não põem, e algumas outras situações lá. Para efeito contábil, não há, pelo menos em nível do Estado do Paraná, não há como a gente sonegar essas informações do PPA. Por quê? Porque isso tem ligação direta com o orçamento, né? Então não tem como. Se tem gasto, se uma ação vai resultar num dispêndio, um gasto financeiro, ir para o PPA. O desafio é como ele irá para o PPA. E é isso que vocês vão aprender comigo aqui. Naturalmente que alguns já conhecem essa técnica de elaboração dos PPAs com base nos programas de governo. Nós vamos trabalhar bastante com os programas de governo aqui. E os prazos, gente? Que prazos os municípios têm para encaminhar as 3 peças que compõem o planejamento orçamentário? Inicialmente, a gente teve aqueles prazos da Constituição Federal, né? E logo em seguida, alguns municípios começaram a pensar, mas poxa vida, o PPA, pelo texto constitucional, tem que ser entregue depois da LDO. Será que tem sentido isso? E começou, então, uma discussão paralela, vamos dizer assim, né? Eu, particularmente, como era da área, comecei a pensar também e cheguei a uma conclusão de que os prazos poderiam ser revistos pelos municípios. Embora, logo depois da Constituição,
havia um consenso de que os municípios não poderiam modificar esses prazos. E aí começou uma luta de alguns contabilistas no Brasil inteiro. Discussão daqui, porque a gente ia em cursos. Naquela época eu ia bastante em treinamento. Hoje eu já estou meio cansado. E se discutiam essas coisas, né? Com frequência a gente encontrava colegas de outros municípios em eventos até fora do Paraná. O Humberto mesmo eu encontrei em vários, né, Humberto? Aqui no Paraná. Então essas discussões eram frequentes. E a maioria não achava que não dava para mudar. Era a opinião até do pessoal do Tribunal de Contas, era na época da FAMEPAR. Não dá. Mas como não dá? E fomos estudando. E esta fase foi superada. Hoje, muitos municípios mudaram esses prazos. É o caso de Toledo. Eu vou mostrar para vocês a nossa lei, que alterou em 2001. Alterou-se esses prazos. Alteraram. Bom, mas quais são esses prazos da Constituição? O artigo 35 do ato das disposições transitórias constitucionais diz o seguinte: